em casa. Sábado estou voltando para a minha terrinha. Em nome de Jesus, Deus permitiu na noite eu estarei lá. Amém. E agora só Deus sabe quando eu volto, né? Espero que seja logo. Amém. Espero que seja logo. Glória a Deus. Espero que eu volte logo, irmão. Glória a Deus. Espero que eu volte logo. Mamãe lá tá no Chico. Gente, ninguém quer ver mais aqui não, gente. Misericórdia. Vamos rapidamente abrir a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus em Neemias, a partir do capítulo 1 mesmo. A gente vai ler alguns versículos e vamos conversar sobre a história de Neemias e vamos continuar lendo alguns outros versículos. Se você quiser acompanhar, deixa a tua Bíblia aberta. Tá bom? Neemias. O povo aqui bom de Bíblia, a maioria já achou, né? Glória a Deus. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Inicialmente nós vamos ler só até o 4, ele diz assim, ó. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e lá estão na província passam por um grande sofrimento e uma grande humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. E a gente vai ler no 2, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Glória a Deus, que não foi o que te revelou, foi o Espírito. Aleluia. Nunca antes eu havia estado triste na presença dele. No 2, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Mas como não estaria triste meu rosto se a cidade que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E para a gente finalizar, ele disse: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi: se for do seu agrado, e que o seu servo possa contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém? Amém. Neemias é um livro que foi escrito pós-cativeiro babilônico. O Senhor permitiu o povo de Deus ficar 70 anos no cativeiro quando a Babilônia dominou o povo de Deus. E tudo com a permissão do Senhor. Neemias aqui, ele era copeiro do rei. Copeiro naquela época não era copeiro de outros. É só ter a mesinha, colocar ali um cafezinho, um bolinho com cheiro. O copeiro do rei naquela época era o cargo de maior confiança que alguém poderia ter. Porque naquela época havia muitas situações de envenenamento do rei para que tomassem o lugar do rei. Principalmente os familiares envenenavam para que ele morresse e o próximo tomasse o reinado. E o copeiro do rei experimentava tudo que era entregue ao rei, tanto bebida como comida. Então, se ele bebesse ou comesse, não caiu, não morreu, o rei vai lá, come e bebe. Então, ele era de extrema confiança, ele morava no palácio, ele estava junto do rei para tudo. Ninguém poderia chegar ao rei, nem a rainha, se ele não apontasse o cetro para a pessoa. Ninguém poderia falar com ele, nem a sua esposa. E Neemias tinha essa facilidade, por ser o copeiro do rei. Ele não precisava esperar o rei apontar o cetro para ele falar, ele poderia falar direto. Só que naquela época, era uma humilhação chegar perto do rei com o rosto abatido. Naquela época era uma afronta para o rei. Eles tinham
falei, foi o pós-cativeiro, e aí é toda uma história, mas resumindo para a gente, o rei Nabucodonosor tomou Jerusalém e destruiu, queimou as portas, destruiu o templo, né? Pegou os sábios lá, os mais inteligentes do povo de Deus, e levou para a Babilônia, que foi na época que levou Daniel e seus amigos. E aqui a cidade já estava destruída. Só que Neemias, queridos, nasceu no cativeiro. Neemias não viveu naquela cidade que estava destruída. Os pais dele sim, mas ele não. Ele nasceu no cativeiro. Então ele passou o tempo todo ali dentro. Ele não viveu naquela época. E ele estava ali muito bem no palácio. Chegou um dos irmãos dele. E ele foi logo perguntar como é que está lá o povo. Ele nem precisaria perguntar, porque ele nem viveu lá, não tinha nenhum vínculo. Os pais já haviam morrido. Ele, como é que está o povo lá? Como é que está aquela cidade? E aí o irmão dele falou, olha, está muito triste. O negócio lá está muito feio. As portas estão queimadas, os muros estão derrubados, o povo está na miséria, está na humilhação. E a palavra de Deus diz que quando isso aconteceu, foi no mês de Quisleu. Nada na Bíblia é por acaso. Nenhuma vírgula na Bíblia é por acaso. Nenhuma vírgula na Bíblia foi porque o homem quis que colocasse aquilo ali. Quando o Senhor colocou aqui no mês de Quisleu, no calendário judaico, isso significa para a gente hoje entre novembro e dezembro. Olha só, ele soube que a cidade que os pais dele moravam estava muito mal entre novembro e dezembro. E aí a palavra de Deus diz que ele orou, ele se lamentou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Mas no 2 ele fala que quando ele foi falar com o rei, era o mês de Nissan. Mês de Nissan era entre para a gente março e abril. A gente já começa a entender que Neemias ficou 4 meses orando para tomar uma decisão. Neemias ficou 4 meses jejuando e orando. A gente quer orar a Deus hoje, que amanhã o Senhor responda. E se amanhã de manhã não responder, a gente fica chateado, está demorando muito. Estou cansada de orar, já orei hoje o dia todo. A gente quer tudo para ontem, a gente quer que Deus responda agora, como foi dito aqui no domingo, no tempo dele, no nosso tempo e não no dele. Neemias levou 4 meses para falar com o rei. Então vocês imaginam que são 4 meses orando e jejuando a Deus? As estratégias que o Senhor já não tinha dado, as revelações, a sabedoria que Deus não tinha dado. A gente já começa a aprender com Neemias que a gente precisa ter o nosso tempo de lamentação, de choro, de jejum, de oração, buscar intimidade com o Pai. Esses 4 meses aqui, Neemias buscou intimidade com Deus, que o que eu acho tremendo é que assim que ele chegou para o rei, e eu imagino o Neemias pensando assim, ó, eu vou fazer a minha cara meio tristinha, que o rei vai perguntar, que cara triste é essa? Neemias sempre chega alegre para mim, por que ele chegou de triste? Olha que estratégia, que sabedoria. E aí quando o rei perguntou, a palavra de Deus diz que, o que você gostaria de pedir? O rei perguntou a ele. Gente, um rei perguntar para um servo o que você quer, é algo tremendo. E olha que tremendo, ele fala assim, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Gente, eu imagino que foi a oração mais rápida da Bíblia. Aquela oração assim, ó, o rei perguntou, o que tu quer que eu faça para você? Aí ele disse, pelo amor de Deus, não sei o que tem que falar. Orei ao Deus do céu, o Senhor falou, ele falou, eu queria ir lá na cidade onde meus pais estão enterrados. É a segunda vez que Neemias, antes de tomar qualquer atitude, ora ao Deus dos céus. E aqui, se a gente continuar aqui lendo essa palavra que é tremenda, no 10 ele fala que Sanbalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ali o rei liberou ele, o rei deu carta, o rei deu madeira para ele construir uma casa temporária para ele ficar ali, o rei deu carta para ele ter passagem tranquila, o rei mandou uma equipe de guerreiros com ele, o rei deu tudo que ele precisava, mais um pouco. E quando ele foi chegando em Jerusalém, para reconstruir uma cidade que estava destruída, ele já começou a encontrar os inimigos. No meio do caminho já tinha Sanbalate, Tobias, e a palavra de Deus diz que eles ficaram muito furiosos quando eles imaginaram
que alguém podia reconstruir a cidade, isso seria bom para os israelitas. E olha que tremendo, que mais uma coisa que a gente aprende com Neemias. Chegando a Jerusalém, já tinha chegado a Jerusalém, no 2:11, depois de 3 dias de permanência ali, eu saí de noite com algum dos meus amigos. E olha que tremendo. Eu não havia contado nada a ninguém o que Deus havia posto no meu coração. A história de Neemias vale muito a pena vocês lerem. É chamado como livro da liderança. É uma história de vitória tremenda. É uma história de intimidade com Deus maravilhosa. E ele diz que assim que ele chegou à cidade, ele ficou 3 dias na cidade observando. E ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. A primeira coisa que a gente quer fazer é: vou contar que Deus falou. Não estou fazendo apologia, que não pode falar com ninguém. Peço orientação ao Senhor, com quem você pode dividir a sua vida. Peço orientação ao Senhor, a quem você deve pedir conselho. Peça orientação ao Senhor, não é qualquer pessoa. E ele ficou 3 dias só observando, depois ele falou: não tinha falado com ninguém que Deus tinha colocado no meu coração. Vamos tentar segurar um pouco mais a nossa boca, queridos. Porque às vezes a gente vai, ora a Deus, Deus revela algo, no dia seguinte está todo mundo sabendo que Deus te revelou. Não, mas sabe o que eu falei, Ângela? Para todo mundo entender que eu sou mulher de Deus, todo mundo entender que Deus fala comigo, que Deus se revela a mim. Ninguém precisa saber disso, é você e Deus. Guarda o que Deus tem falado no seu coração até se realizar. Quando realizar, vem aqui e dá um culto de ação de graça. Mas enquanto isso não acontecer, guarda. Porque às vezes são pessoas que estão ao seu lado e não querem o seu bem. Esse povo estava em Jerusalém. Esse povo era descendente dos netos de Ló, quando Ló teve filho lá com a filha dele. Então esse povo aqui vivia lá, mas esse povo aqui não era do bem, eles não queriam o bem deles. E a gente vai ver no desenvolvimento da história que eles não queriam mesmo o bem deles. E aí ele diz que ele ficou quieto. Não havia contado a ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração. Olha que tremendo. Aí sim, depois da noite que saí pela porta do vale, ele disse ao grupo que o rei mandou com ele: vejam que situação terrível que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, as portas estão destruídas pelo fogo. Vem, vamos reconstruir para que não ficamos numa situação humilhante. Queridos, naquela época, a cidade que não tinha muro, ela não tinha segurança, não tinha proteção. Eram muralhas fortificadas, com as torres onde ficavam as vigias, que quando os inimigos se aproximavam lá longe, eles já avisavam ao grupo daqui: tem inimigo se aproximando. E eram muros muito, muito largos, que você já deve ter ouvido falar até que a prostituta Raabe morava em cima do muro, de tão largo que era para construir casas. Então o muro era a segurança da cidade. Aqui está dizendo que os muros foram derrubados, aquela cidade não tinha mais segurança nenhuma. O que hoje foi derrubado na tua vida que você já não se sente tão seguro? Aonde você tem colocado a tua segurança? Qual é o muro? Não, minha segurança é o meu marido. Se ele me largar, eu sei o que eu faço da minha vida. Minha segurança é o meu trabalho. Se eu perder aquele trabalho, eu me mato. Minha segurança é, sei lá, o meu carro, é o meu salário, é o meu carro. Minha segurança é minha mãe, meu pai, é minha filha. Eu sei, nossa, sem eles que eu não vivo. Nossa segurança é o Senhor. E nosso muro de proteção precisa ser o Senhor. E como que está o seu muro hoje? Como é que está você e o Senhor? Já está destruído, já está derrubado? Ele fala aqui que as portas foram queimadas, porta é por onde entra e sai as pessoas. Como é que estão as portas do seu coração? Quem você tem permitido entrar no seu coração? A primeira que você vê de entrar é minha amiga de confiança, é minha irmã, esse é o amor da minha vida. Como é que está a porta do seu coração? Porque quando as portas estão queimadas, elas estão abertas, não existem mais. Então qualquer um pode entrar, fazer o que bem entender e meter o pé.
bem construídas e fechadinhas. E ter só maçaneta por dentro. Só vai entrar quem a gente entender que é de Deus para entrar na nossa vida. Não é qualquer um que vai entrar nos destruir e depois ir embora, não. E aqui, ele fala que quando ele convocou essa equipe com ele para reconstruir, fala de novo assim, olha, quando, porém, Sanballat e Tobias e Gesem souberam disso, zombaram de nós, desprezaram e perguntaram a nós, o que vocês estão fazendo? Até quando vão se rebelar contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Em momento nenhum ele falou assim, eu estou aqui porque o rei liberou, eu estou aqui com um grupo de exército maravilhoso, sou guerreiro forte, eu estou aqui porque Deus me deu orientação, eu sou bom, eu sou sábio, eu sou íntimo de Deus, então todas as estratégias, eu sei o que fazer, eu vou comandar todo mundo aqui. No momento nenhum ele falou isso. Ele falou, o Deus dos céus vai fazer com que eu seja bem-sucedido. Eu e você não somos nada, queridos. Nós somos pó. Nós não sabemos nada. Se hoje nós temos inteligência, foi Deus que nos deu. Se hoje nós temos sabedoria, foi Deus que nos deu. Se hoje nós estamos vivos, foi Deus que permitiu. Se nós hoje temos um salário e um trabalho, foi Deus que nos deu. Se nós temos um filho, foi Deus que nos deu. Se nós temos um casamento, foi Deus que nos deu. Se você hoje tem saúde, pode andar, foi Deus que te deu. Se você hoje come bem, tem uma casa, tem onde dormir, tem o que comer, foi Deus que te deu. Porque tudo é dele. A hora que ele quiser, na hora que ele quiser, ele toma. Porque ele é o Todo-Poderoso. Então, quem te faz ser bem-sucedida em tudo, bem-sucedido em tudo, é o Senhor. Nada vem de você. A palavra de Deus diz que a soberba, a vaidade, ela precede a queda. Quando a gente começa a se achar muito, eu faço isso muito bem, fulano não faz igual a mim, eu louvo muito bem, ninguém louva igual a mim, eu prego muito bem, ninguém prega igual a mim, olha, eu sei fazer isso muito bem, ninguém faz igual a mim, eu sou melhor. Nós temos que nos valorizar, sim, mas tudo vem dele. Todos os seus dons e talentos só vêm dele. Então, quando você tiver que realizar algo, você olha assim, ó, que o Deus dos céus me faça ser bem-sucedido. O Deus dos céus. E ele fala. E ele continua falando assim, ó. E aí a palavra de Deus, que tremendo, que fala, que ele começou a obra pelas portas. E eu fiquei e falei, meu Senhor, as portas estavam queimadas, eles começaram pelas portas. Não faz muito sentido, né? Começar pelas portas. Mas é justamente pelas portas, como falei anteriormente. É o local que entra e sai. A gente precisa estar todo o tempo reconstruindo a nossa vida. Porque as situações da vida fazem com que a gente muitas vezes vira ruína. Muitas vezes a gente está quebrada. Muitas vezes os muros foram derrubados. Muitas vezes as portas foram queimadas. A gente está se sentindo às vezes cansada, exausta, as emoções abaladas. Todas nós passamos por isso. E nesse momento é necessário pedir ao Senhor que a gente seja bem sucedida na reconstrução da nossa vida. Mas quando ele dá aqui o exemplo de Neemias, que a primeira coisa foi a porta, é que para a gente permanecer de pé, eu vou repetir, querido, porque Deus está mandando repetir. Observa quem entra pela porta da sua vida. Glória a Deus. Observa quem você deixa entrar até na sua casa. Observa quem você deixa entrar no seu quarto, que é um lugar de intimidade. Observa quem entra nas tuas emoções. Glória, aleluia. Às vezes tem pessoas que abrem a porta para qualquer um. Vem cá, aqui no meu quarto, senta aqui na minha cama. Vamos conversar. Gente, glória a Deus. Não é qualquer um que pode entrar na tua vida, nas tuas emoções, no teu casamento, na tua... Olha, eu sei inúmeras histórias, inúmeras, de pessoas muito próximas a mim, posso afirmar isso, que deixava tantas amigas entrar dentro da casa dela casada, que o marido ficou com a amiga. Porque era tanta intimidade que tinha. Ah, amiga, você é de casa. Você é de casa, amiga. Abre uma geladeira.
conselho sobre qualquer outro relacionamento seu. A quem? Ela tem que estar com uma vida muito melhor do que a tua no altar, para você pedir conselho. E não basta você conhecer disso aqui. Vocês conhecem a minha vida daqui. Aqui, acho que 99% não conhece a minha vida. Então não basta, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer a vida do profeta, a gente tem que conhecer a vida da profetisa. Não, olha só, é como eu falei aqui no domingo, né? Eu já tive um relacionamento, Cláudio e meu segundo casamento, em que a pessoa era uma pessoa em casa e outra pessoa na igreja. As pessoas da igreja achavam que ele era maravilhoso, a melhor pessoa do mundo para pedir conselho. Mas eu sabia o que era em casa. Eu sabia o que era. Então os mais íntimos conheciam. Então, queridos, em nome de Jesus, hoje para a glória de Deus, Deus me deu um nome para ela. É um nome só. A igreja em casa, glória a Deus. Mas fica muito ligado a quem você tem pedido conselho. Sabe? A quem você tem, como eu falei, colocado na sua vida. Olha, essa coisa então, queridos, que agora virou moda, né? De se declarar na rede social. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Estou péssima hoje, mas ele vai ver. Gente, às vezes eu leio coisas que eu falo, não pode ser real. Vai ver, aí bota selfie. Aqui, ó, se eu tivesse mal, aqui, ó, tô felizona. Aqui, ó, vamos lá, vamos curtir. A glória, não sei o quê. Gente, pra que isso? Em nome de Jesus, pra que isso, gente? Que abre teu coração no Senhor. Você não precisa ficar expondo em rede social como você tá. Agora não, agora hoje eu vou comer tal coisa, antes eu boto o que vai comer, o que vai beber. Aí mostra os cômodos da casa todinho. Aí vai fazer um lanche com uma foto da mesa. Aí vai comprar um vestido, botar foto de vestido. Mas pra que isso, gente? Muitas vezes para mostrar algo que não é real. A gente não vive de mentira, a gente é crente, queridos. A gente não vive de mentira, a gente tem que viver verdadeiramente o que a gente é. É por isso que eu sempre falo, a gente não pode também, às vezes as pessoas falam assim, ó, como você tá? Ai, tá tudo ótimo. Ai, tudo ótimo. Aí quando a pessoa de novo tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Gente, não é verdade. Ninguém vive 100% maravilhoso e ótimo. Cadê as pessoas do mundo então? Estava saindo do mundo. A gente não precisa mentir. Não, a Ângela falou que a gente tem que ficar bem, viver bem. Não, a gente não precisa mentir. Como é que você tá, amigo? Ó, tô passando aqui na luta, mas eu vou vencer, porque com Cristo é vitória. Aleluia. Eu tô aqui no estreito, mas sei que ali na frente tem uma vitória tremenda para mim, hein? Porque Deus não mente. Então é assim que a gente tem que viver. É falando a verdade, mas sempre acreditando que o Senhor está agindo, por mais que seja ruim. E aí ele fala assim, vamos começar pelas portas, e ele fala, colocando as portas, os ferrolhos e as trancas. Às vezes tem porta na nossa vida que a gente deixa só encostadinha. Não, eu fechei. Ali encostadinho. Mas o primeiro que der um empurrãozinho pode entrar. Primeiro que fazer um agradozinho pode entrar. Primeiro que pagar um lanchezinho para mim, ele é o amor da minha vida. Ele pagou um lanche no McDonald's. Ele é o amor da minha vida. Primeiro que falar que eu sou linda, que eu te amo, é ele que eu vou casar. Porque ele é o príncipe que Deus mandou, varão. Às vezes a gente fecha a porta e deixa ela encostadinha. Não. A palavra de Deus diz que ele fechou as portas, levantou as portas e fechou com trincas e ferrolhos. Só vai entrar agora nessa cidade, só vai entrar agora na minha vida, só vai entrar agora nos meus projetos, nos meus sonhos, quem eu permitir abrir o tranca, ferrolho e porta. E antes de eu abrir tranca, ferrolho e porta, eu vou orar ao Deus dos céus para que ele me revele quem tem que entrar na minha vida. E se ele falar não, quem estava aqui domingo vai lembrar. Eu vou ter que então arrancar essa pessoa da minha vida. Eu vou ter que então arrancar esse relacionamento. Porque há momento de plantar, de arrancar o que você plantou. Então, amados, Neemias falou isso. E mais uma vez, está aqui, quando Sanbalate soube que estavam reconstruindo os muros, ele ficou furioso. Ridicularizou mais uma vez os judeus. Quem são aqueles frágeis judeus? O que eles estão fazendo? Que
que eles construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra caia. Neemias fez o quê? Orou ao Senhor. Neemias foi zombado, humilhado, diminuído. Fizeram de tudo aqui para impedir. Estavam furiosos, porque o diabo é furioso com a tua vida, porque você é vencedor e vencedora. E em momento nenhum, Neemias falou assim: agora tu vai ver. Aleluia! Agora olha só, espera aí. Em momento nenhum, Neemias falou que a gente ouve lá fora, porque aqui dentro eu creio que ninguém faz isso. Só comigo. Agora tu vai ver só. Mexeu comigo, né? Agora me aguarde. Em momento nenhum, Neemias falou isso. E olha que Neemias tinha o Deus Todo-Poderoso do lado dele. Aleluia! Neemias podia falar assim: Senhor, faz o seguinte, manda cair fogo nesse povo logo, porque o fogo está me estressando. Esse povo está me enchendo, Senhor. Manda cair fogo neles logo para acabar com isso. Neemias ia orar a Deus. Aleluia! Tudo que Neemias tinha que falar e fazer, a palavra de Deus diz que Neemias ia orar a Deus. Aleluia! Se tiver que falar com alguém, fala com Deus. Aleluia! Se tiver que pedir ajuda a alguém, peça primeiro a Deus. Aleluia! Se tiver que pedir um conselho, uma orientação a alguém, entra no teu quarto, fecha a porta e peça a Deus. Porque o nosso Deus, ele não está morto. Nosso Deus tem boca e fala. Nosso Deus venceu a morte, ressuscitou e está vivo no nosso meio. Então, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Aleluia, Jesus! E aí ele diz assim: porém, ele reconstruiu os muros. Quando ele reconstruiu os muros, ele percebeu que tinha umas brechinhas nos muros. E quando ele percebeu que tinha umas brechinhas, Sanbalat e Tobias, que significava o inimigo, ficou feliz da vida. Caramba, tem umas brechinhas ali que ele deixou, ele reconstruiu tudo, mas tem umas brechinhas ali que ele deixou, é por ali que eu vou entrar. Neemias não havia percebido. A gente muitas vezes deixa brechinha na nossa vida, a gente nem percebe. Mas Neemias fez o quê? Orou a Deus. Aleluia! Glória, Jesus! Deus mostrou todas as brechas que estavam abertas. E Neemias disse: brecha aqui na minha vida, na minha cidade. Na minha vida, na minha cidade, o inimigo não entra por brecha. E aqui a palavra de Deus diz que ele fechou todas as brechas. E quando Sanbalat e Tobias souberam que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram mais furiosos ainda. O diabo precisa olhar para mim e para você e ficar igual um desesperado. Eu vou entrar por onde? Eu não tenho por onde entrar. Aqui não dá, essa área não dá, essa área não dá. Perdi. Ele tem que olhar para você e falar: perdi. Ele tem que olhar para você e não ver brecha nenhuma, por menor que ela seja. Então, se hoje você não vê brecha como Neemias não havia visto, ora, Senhor. Senhor, ainda tem alguma brecha na minha vida? Qual é a área que estou dando brecha para o inimigo ainda, Senhor? Senhor, por menor que ela seja, meu Deus, não me permita, me diga que eu vou fechar. O inimigo não pode ter vez na nossa vida. E ele é maldito. Eu costumo dizer que ele é como um rato. Você às vezes deixa isso aqui e fala: por aqui ele não entra. O infeliz entra, faz um estrago na tua casa e vai embora. O inimigo é igualzinho. Às vezes fala: não, isso aqui não tem nada a ver. Essa brechinha aqui, não. Isso aqui não é por aqui, né? Que o inimigo vai entrar. Aí o diabo inventou um monte de coisa maligna. O diabo inventou nada a ver, é do capeta. O diabo inventou inveja santa, mentira do bem. Gente, tudo isso é do diabo. Uma brincadeirinha à toa, brincadeirinha, mentira do bem. Não, isso não tem nada a ver. Isso são brechas. Isso são brechas. O crente não mente nem mentira do bem, porque não existe mentira do bem. O bem é falar a verdade. Mentira está em João 8,44. É o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, queridos. Isso é muito forte. Quando eu ouvi isso uma vez, há mais de 20 anos atrás, mentira é um pecado, entende isso? Que mentira é um pecado? Sim.
João 8,44 fala que o diabo é o pai. Peraí, existe pecado que tem um pai. Vê se eu estou com o raciocínio errado, tá? Se eu estiver, vocês podem falar. A mentira é um pecado, o diabo é o pai da mentira. Se eu ouvir, eu estou sendo o quê? Filho, ovelha do diabo. Porque ele é o pai da mentira, eu estou pecando. Se ele é o pai da mentira, eu estou pecando, não, estou pecando mentindo, né? Se ele é o pai da mentira e eu estou mentindo, eu estou sendo filho de quem? De Deus? É um pecado que tem pai. É o único pecado quando você faz, você é filho daquele pai daquela coisa. Aí você vai dizer uma mentirinha boba, uma mentirinha pequenininha do bem. É mentirinha, não é mentirona. Eu aprendi, antes de me converter, eu tinha um pecado terrível na mentira e eu achava que não tinha nada a ver. Quando alguém, na minha época, antes de me converter, eu tinha um telefone fixo, hoje em dia não tem mais, é só o celular, né? Quando alguém ligava e eu não queria atender, eu pecava e induzia minhas filhas a pecar. Eu dizia: mamãe não está não, saiu. Eu estava sendo filho do diabo para fazer minhas filhas ser filho do diabo. Aí você vai dizer: mas Ângela, você só disse que eu não queria atender. Filha, avisa aí que mamãe agora não pode atender, para ligar depois. Mamãe não quer agora, não está bem. Daqui que eu vou falar com ele: olha só, agora eu não posso atender, me desculpe, pode ligar outra hora. Não custa nada.